Olá, vamos aos materiais do nosso ursinho. Vou utilizar a linha bege, fio amigurumi, para fazer o corpinho do nosso ursinho, tá? Mas você pode escolher algum outro tom também, da sua preferência. Tesoura. Agulha de crochê número 3,5 milímetros, pode ser a 3 milímetros também, ou até a 2,5. Marcadores de pontos. Linha preta para bordar os olhinhos, caso você queira fazer bordado, ou também fazer o detalhe do focinho bordado. Olhinhos de trava, aqui eu separei um par de olhinhos de trava número 8. Vou ensinar as duas formas de fazer os olhinhos, tá? De trava ou bordado. Linha branca para fazer um detalhe no focinho, mas se você estiver variando cores, pode ser um outro tom também. Fita métrica. Separei também alguns fios amigurumi em cores coloridas para fazer acessórios, né? Cachecol, lacinho, gravatinha. E vou ensinar aqui ao final para vocês algumas opções. Então, separei fios coloridos do fio amigurumi. Para começar, nós vamos começar dos pezinhos. Então, eu vou fazer aqui um anel mágico. Faço uma correntinha para prender aqui, ponto da agulha ao anel. Uma correntinha. Dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais um. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E vou fechar esse anel mágico puxando a linha, tá bom? Em seguida, nós vamos lá no primeiro ponto baixo fazer a união, então, dos nossos 6 pontos. Eu vou introduzir a agulha nas duas alcinhas do ponto baixo, primeiro ponto baixo. Vou puxar a linha e fechar com ponto baixíssimo. Ajustei ali para ficar bem fechadinho o nosso círculo. Ficando assim. A próxima carreira, nós vamos fazer apenas aumentos. Então, se eu tenho 6 pontos baixos, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro de cada ponto da carreira de base, totalizando ao final 12 pontos baixos, tá? 6 aumentos. Então, ó, nesse primeiro ponto, 1 ponto. E no mesmo buraquinho, 2 pontos. Vou fazer isso por toda a carreira. Antes de subir para essa segunda carreira, reparem que eu fiz uma correntinha, tá? Se for preciso, volta o vídeo e repara. Para mudar de carreira, eu sempre faço uma correntinha para subir de carreira, senão elas vão ficando emendadas como um caracol. No próximo aqui, mais 2 pontos baixos. No próximo ponto de base, 2 pontos baixos. E ao final, eu vou ter 6 aumentos de 2 pontos baixos cada, totalizando 12 pontos baixos nessa segunda carreira. Chegando ao final aqui, eu conto para conferir, ó, conto essas duas alcinhas, ó. Se eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. E aí, eu já posso fechar aqui no meu primeiro ponto. Então, 12 pontos, né? Tenho 12 pontos na segunda carreira, unidos ali por um ponto baixíssimo. Ficou assim o nosso pequeno círculo. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto, ou seja, um ponto baixo em cima de cada um dos pontos baixos da carreira de base. Fiz uma correntinha para subir de carreira e vou agora no primeiro ponto fazer um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo. No terceiro ponto, um ponto baixo também, ó. Introduzo a agulha, puxo a linha e passo nas outras duas. Introduzo a agulha, puxo a linha, puxo e passo nas outras duas.
ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentos, apenas pontos baixos. E o nosso pezinho vai começar a encurvar para cima, a nossa perninha, na verdade. Pontos baixos sobre pontos baixos. Vamos fazer assim por toda a volta. Então, chego aqui no último ponto, eu vou encontrar o meu primeiro ponto da carreira, né? E aqui eu sempre vou ter certeza que eu tenho 12 pontos, ó. Confiro essas trancinhas aqui, as correntinhas que representam o ponto de base. Então, eu vou conferir se eu tenho 12. Se eu tiver 12, já tô pronta para fechar a carreira. Como que eu fecho a carreira? Vou lá, encontro o primeiro ponto da carreira anterior, introduzo a agulha nas duas argolinhas, puxo a linha, passo dentro de tudo e fecho um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 carreiras, né? Sendo a primeira o anel mágico com 6 pontos dentro, a segunda 12 pontos baixos, sendo 6 aumentos, né? E a terceira apenas ponto sobre ponto. Subi uma correntinha e comecei a quarta carreira fazendo também ponto sobre ponto. Então, essa quarta carreira é similar, aliás, é igual à carreira anterior, que são apenas pontos sobre pontos, tá? Nós vamos fazer a quarta e a quinta dessa forma. Subindo aí a perninha, então. Então, ponto sobre ponto, na terceira, na quarta e na quinta carreira, estamos fazendo a quarta carreira, ó. Cheguei aqui ao final, fechei com ponto baixíssimo, assim como nas carreiras anteriores, uma corrente para subir, no primeiro ponto, um ponto baixo, e assim vamos por toda a carreira da quinta carreira, né? Um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. Estamos trabalhando 12 pontos baixos em torno aí da nossa perninha. Chegando aqui ao final, fecho com um ponto baixíssimo, né? Lá no primeiro ponto, ó. E temos aí, então, 5 carreiras, né? O nosso primeiro pezinho está pronto, ó. 5 carreiras. Aqui eu vou passar a linha, fazer uma correntinha e fazer o nosso arremate, tá? Aqui eu não preciso deixar tanta linha, porque eu acredito que eu não vou deixar um pouquinho, mas eu acredito que eu não vou usar essa linha aqui pra fazer a costura dele, não. Porque eu já vou ter a linha contínua no próximo pezinho, então eu devo usar a linha do próximo, tá? Mas geralmente quando a gente vai fazer partes de um amigurumi, é bom deixar um fio. E esse fio que tá no meio, eu vou esconder aqui dentro. Esse fio é lá do anel mágico, lembra? Eu vou esconder ele aqui dentro, porque depois eu vou cortar ele curtinho e colar ele lá dentro, tá? Para que ele não solte. Então, vou reservar esse pezinho e vou começar o outro.
a mesma coisa. Anel mágico. Para iniciar. E é a mesma receita, né? Vou fazer aqui uma correntinha no anel mágico e colocar 6 pontos baixos dentro dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Aqui eu vou puxar a nossa linha, vou fechar o círculo mágico, né? O anel mágico. E vou lá no meu primeiro ponto baixo do círculo, do anel, e pegar as duas alcinhas, puxar a linha, fazer um ponto baixíssimo para fechar o círculo. Então, ó, mesmo processo do outro pezinho, correntinha para subir de carreira. No próximo ponto, primeiro ponto de base, 2 pontos baixos. Então, ó, introduziu a agulha, puxa a linha, um ponto baixo, no mesmo buraquinho, outro ponto baixo. No próximo ponto de base, a mesma coisa. Então, ó, aqui eu pulei o vídeo, porque era a mesma coisa, né? Então, eu fiz 5 carreiras, sendo 6 pontos baixos, 12 pontos depois, né? Sendo 6 aumentos na segunda carreira e 3 carreiras de ponto sobre ponto. Aquela linha que fica lá no centro do anel mágico, eu pedi para reservar ela colocando aí dentro da perninha e agora nós vamos cortá-la. Então, eu vou pegar a tesoura e vou cortar e vou usar uma cola de artesanato, tá? Você pode usar a cola, eu uso aqui a Pega 1000, mas existe a Tech Bond também, qualquer cola de artesanato serve aqui. Vou passar na pontinha dessa linha e vou grudar ela lá dentro da nossa perninha. Então, ó, aqui eu tô usando essa cola universal, que é a cola Pega 1000, mas você pode usar alguma aí da sua preferência de outra marca. Então, coloca um pinguinho de cola lá na pontinha do fio, tá? E pressiono ali. Eu vou utilizar aqui a minha unha, mas você pode utilizar a ponta da tesoura. O importante é limpar logo depois, para não ficar cheio de cola a ponta do seu dedo ou a ponta da sua tesoura, tá? Então, ó, passei a cola lá na pontinha e grudei no nosso trabalho. Essa cola é muito boa, ela não se desfaz, eu tenho projetos que eu utilizei ela, já lavei esses projetos e a cola não solta, tá? Então, ó, aqui eu tenho a segunda perninha. Eu vou fazer esse mesmo processo com a linha lá do centro do anel mágico, né? Pra não ficar esse monte de linha. Vou cortar ela aqui. Vou passar um pinguinho de cola e vou fixá-la lá dentro da perninha, tá bom? Essa aqui não grudou, eu vou passar um pouquinho mais de cola e tentar com a ponta da tesoura. Acho que a cola ficou toda no meu dedo. Isso, então, ó, fixamos a linha lá dentro da perninha. Dessa forma. E agora, vamos continuar aqui o nosso projeto. Essa cola seca rápido, então não precisa se preocupar em deixar o trabalho secando para continuar trabalhando, tá? Aqui eu vou continuar tecendo normalmente. Aqui, então, eu vou pegar o pezinho que eu fiz por último, né? Que é o que tá com a linha do novelo. E vou fazer nele, só organizando a linha, vou fazer nele aqui uma correntinha. E depois que eu fizer essa correntinha, eu vou unir ele lá no remate do outro pezinho, ó. Eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto, depois do arremate. E vou puxar essa linha aqui pra dentro.
Ó, filmar melhor aqui que saiu fora da imagem. Então, ó, vou puxar essa linha no primeiro ponto, depois do arremate, e passar dentro da correntinha que tá na minha agulha, com ponto baixíssimo, ó. Aí ficou tipo 2 correntinhas ali entre as perninhas, tá? No final das contas vai ser uma só, é uma correntinha unida com ponto baixíssimo. E vou trabalhar uma carreira de pontos sobre pontos a partir daí, ó, em volta dos 2 pezinhos. Então, eu faço um ponto baixo no primeiro ponto do pezinho, da perninha. Eu vou até desmanchar e mostrar de novo, ó. Eu uni ali os 2 pezinhos no primeiro ponto depois do arremate. E eu vou pegar esse fio do arremate, já vou conduzir ele em cima do ponto, ó. Então, ao invés de eu só fazer o ponto baixo, eu pus o fio por cima do ponto baixo da carreira de base e tô escondendo ele dentro dos pontos baixos que eu tô fazendo agora, ó. Tá vendo? Então, eu peguei aquele fiozinho que sobra ali do arremate do pezinho anterior e tô conduzindo ele aí dentro dos meus pontos, percebe? E aqui eu vou fazer pontos em volta das 2 perninhas e em volta da argolinha que ficou entre as 2 perninhas, tá? Para começar a subir o nosso corpinho. Então, ó, vamos lá. Pega a agulha de novo, vou continuar aqui fazendo ponto baixo sobre ponto baixo e escondendo esse fio aí, ó. Esse fio que era a sobra aí do arremate anterior, tá? Vou cortar aqui para ficar mais fácil de esconder rápido. E eu tinha feito aqui, então, 2 pontos baixos, depois da união dos pezinhos, e vou continuar por toda a carreira. Então, eu posiciono o fio de sobra em cima do ponto baixo, puxo a linha e faço o ponto baixo ali, escondendo esse fio lá dentro, ó. Tá? Não tem segredo nenhum. É o mesmo procedimento ponto baixo, só que você tá posicionando o fio lá em cima do ponto baixo que você tá pegando, e aí o ponto baixo que você faz tá sendo fechado com as 2 alcinhas do ponto de base, mais o fio que você está escondendo. Tá vendo? Então, ó, nós vamos assim, passando em volta de toda a perninha, fazendo uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento nenhum, tá bom? Já estamos no finalzinho do fio, terminando de esconder ele aqui, ó. Eu cortei uma parte dele, então deu para esconder na volta de uma das perninhas. Então, fiz pontos baixos em volta de toda essa primeira perninha. Escondi o fio do arremate dela. Ó. Não dá pra ver ele, só dá pra ver essa pontinha dele que ficou aqui. E agora eu vou continuar fazendo ponto baixo sobre a correntinha do meio. E aí, eu vou mostrar pra você como fazer nela, ó. Nessa correntinha que eu fiz a união das perninhas, eu vou achar uma alcinha só do ponto, ó. E vou puxar e fazer um ponto baixo nela. Por que só uma alcinha? Porque lá do outro lado, você também vai precisar fazer um ponto baixo. Então, você vai pegar outra alcinha, tá? E já vou pro próximo ponto que eu consigo ver da outra perninha, ó. Faço um ponto baixo sobre um ponto baixo de cada ponto da carreira anterior na outra perninha também. Dando a volta completa, então, nas 2 perninhas, dando início aí ao nosso corpinho. Estamos chegando aqui no final da segunda perninha, então, quase terminando a nossa volta. Essa volta vai totalizar 27 pontos baixos. E aí, eu cheguei no centro novamente, ó.
né, naquela união das perninhas. Então, eu vou achar o ponto central ali, vou pegar só a alcinha de cá, de fora do ponto, e vou fazer um ponto baixo, igual eu fiz lá do outro lado, ó. E aí, chego lá naquele primeiro ponto que eu tinha feito e faço um ponto baixíssimo. Fiz, então, minha primeira carreira aí, de ponto sobre ponto, unindo as perninhas, ó, né? Então, foi um ponto sobre cada ponto de base das perninhas e daquela união entre elas. Agora, nós vamos subir aqui mais 3 carreiras em cima dessa carreira que eu fiz a união. Vou subir mais 3 carreiras aqui, tá? Ó, eu já tinha 5, né? Totalizaram 6 agora. Eu até desfiz aqui só para contar mesmo. Então, eu tinha 5 carreiras de pezinho, mais essa 6ª carreira, que foi a carreira de união, tá certo? Agora, nós vamos fazer mais 3 carreiras para subir esse corpinho. Então, vamos lá. Só ponto sobre ponto, tá? 3 carreiras. Então, nós vamos subir aqui, ó. Começando agora. Uma correntinha para subir de carreira. No primeiro ponto que eu vejo, um ponto baixo. Em seguida, um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Essa carreira vai ter 27 pontos no total. Nós vamos fazer um total de 4 carreiras depois dos pezinhos, então, tá? Iniciando as carreiras do corpinho aí, ó. Nós iniciamos cada pezinho com 5 carreiras e já estamos na segunda carreira do corpinho, ou seja, a 7ª carreira, né? Nós vamos seguir assim 4 carreiras sem aumento nenhum, apenas unindo aí as 2 perninhas e subindo o corpinho, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, ó. Fechando aqui a nossa 7ª carreira. Segunda carreira do corpinho, ó, já vai tomando forma, tá vendo? As perninhas totalmente unidas. E a segunda carreirinha está pronta. Agora, nós vamos continuar, ó, fechei a carreira anterior com ponto baixíssimo, então eu vou fazer agora aqui mais 2 carreiras de ponto sobre ponto e volto com vocês. Terminei aqui, ó, as minhas 4 carreiras do corpinho, né? As 2 que faltavam para inteirar as 4, ficou 1, 2, 3, 4, 5 carreiras da perninha. A 6ª carreira foi de união, depois a 7ª, 8ª e a 9ª, ponto sobre ponto, tá? E ficou assim. Ó, 2 perninhas e o início de um corpinho. Agora, eu quero continuar subindo esse corpinho, mas eu vou fazer uma barriguinha, né? Eu quero que o meu ursinho fique levemente cheinho na barriguinha. Então, eu vou pegar o meio das perninhas dos 2 lados e vou fazer um aumento de cada lado. E aí, eu vou fazer essa carreira junto com vocês, tá bom? Então,
vamos começar. Vou pegar a agulha aqui, vou fazer uma correntinha para subir, vou colocar aqui um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no próximo ponto, um ponto baixo no próximo ponto, até chegar lá no meio da barriguinha, do outro lado, tá? Aí, chegando aqui, ó, no meio, eu vou olhar bem aquele ponto que eu fiz lá da união e vou acompanhando aqui as carreiras, ó. Quando chego nele, eu vou fazer 2 pontos dentro do mesmo ponto, fazendo aí o meu aumento, tá? E vou seguir a carreira fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo. O único aumento é esse aí no centro da barriguinha. E vou fazer nas costas também, tá? Então, vamos circulando aí todo o corpinho, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar ao meio das perninhas novamente. Aqui, chegamos então na metade de novo, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Então, aqui onde eu já fiz esse ponto baixo, eu vou colocar mais um, fazendo o outro aumento, tá? Um na frente e outro nas costas do ursinho. Finalizei minha carreira, vou fazer um ponto baixíssimo para fechar. E ficou assim a nossa carreira de aumentos, tá? Então, ó. Aí, aqui, depois dessa carreira que tem os aumentos, nós vamos fazer aqui a 12ª, perdão, a 11ª, a 12ª e a 13ª e 4ª, só com ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Eu já até fiz aqui para vocês. Só subindo aí, mais 4 carreiras, ponto sobre ponto. Tá vendo que a barriguinha cresceu? Ó. E ficou assim. Agora, eu vou fazer carreiras de diminuições para ir fechando esse corpinho, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de pezinho, perninha. Aí, fiz aquela 6ª carreira de união, ó. Vou mostrar bem de perto. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui terminava o primeiro pezinho. 6ª carreira foi de união. A 7ª, ponto sobre ponto. 8ª, a 9ª também. Ó, ponto sobre ponto. A 10ª foi onde eu fiz o aumento na frente e nas costas, para fazer uma barriguinha. Aí, depois, a 11ª, 12ª, 13ª e 14ª, ponto sobre ponto. E ficou assim até agora o nosso corpinho do ursinho. Eu vou agora colocar um pouco de fibra nas perninhas, porque senão depois fica muito difícil enxelar, tá? Então, vou colocar um pouco de fibra, não precisa ser muito, até porque não vai caber tanto assim lá dentro, né? São perninhas pequenininhas. Então, coloquei fibra siliconada aí nas 2 perninhas. E vou continuar trabalhando aqui o nosso corpinho do nosso ursinho, só que agora já fazendo diminuições, tá bom? Pelas próximas carreiras, a 15ª
a 17ª, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, ó, vão ser 3 carreiras com 2 pontos baixos e uma diminuição em cada uma dessas carreiras, tá? Então, vamos começar? Ó, uma corrente para subir. No próximo ponto, primeiro ponto de base, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E nos 2 próximos, uma diminuição. Então, eu pego só as alcinhas de fora, puxo a linha e fecho um ponto baixo. Sigo a sequência, um ponto baixo, totalizou 2 pontos baixos. Uma diminuição, pego a alcinha só pelo lado de fora, puxo a linha e faço um ponto baixo. Depois a mesma sequência, um ponto baixo e uma diminuição. Pego a linha só pelo lado de fora e fecho 2 pontos num ponto só. Então, essa sequência vai acontecer nessa carreira toda e nas 2 próximas, tá? É a 15ª carreira que nós estamos tecendo agora. A primeira carreira de diminuições do corpo do nosso ursinho. Ó, uma diminuição. Estamos quase terminando a carreira. Um ponto baixo, uma diminuição. Cheguei aqui no final da carreira e vou unir aqui então, né, com ponto baixíssimo, primeiro ao último ponto, e já ficou assim, ó, tá vendo como que já deu uma reduzida, uma fechadinha no corpinho, ó, né, as diminuições. Então, nós vamos agora fazer uma correntinha para subir de carreira e vamos fazer esse padrão de 2 pontos baixos e uma diminuição na próxima carreira também, que é a 16ª carreira agora. 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer esse processo então de diminuições, repetindo mais uma vez na 15ª, 16ª e 17ª carreiras, tá? 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, ó, finalizamos aqui a 16ª carreira. Vou fazer a 17ª da mesma forma, tá? Uma correntinha para subir. Primeiro ponto, um ponto baixo. Segundo ponto, um ponto baixo. E no terceiro ponto, uma diminuição, pegando então as alcinhas de fora e fazendo um ponto baixo. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, uma diminuição. Nessa
parte da gravação eu acabei fugindo um pouco fora da câmera, espero que esteja dando para entender. São 3 carreiras de diminuição, tá? 2 pontos baixos, mais uma diminuição em cada um. É a mesma sequência nas 3 carreiras. 2 pontos baixos, uma diminuição, por toda a volta de cada uma das carreiras. Finalizamos aqui a 17ª carreira, ó, já ficou bem fechadinho o corpinho. Ó, bem com a barriguinha, deu pra perceber aí que ele ficou bem redondinho, né, o corpinho dele. E vou colocar agora um enchimento antes de fazer o pescocinho, tá? Então, nós vamos preencher toda essa barriguinha com fibra. Esse buraquinho aqui ficou apertadinho para introduzir a fibra, mas dá certo. Vai ajeitando aí devagarinho com o dedo que vai dar certo. Para quem for trabalhar com agulha 2 milímetros, talvez fique um pouco difícil, né? Então, vai ter que utilizar aí o cabo da agulha para fazer a introdução da fibra. Ou então, desmanchar essa última carreira e fazer de novo, né? Seria uma opção também. Só caso fique muito apertado o buraquinho, tá? Mas aqui dá pra fazer tranquilamente, ó. Vou colocando e apertando com o indicador, dá tudo certo. Mais um pouquinho. Preenche todos os espaços vazios pra ele ficar bem fofinho, né? Bem gordinho. Sente aí se não tem espaços vazios no corpinho. E vai introduzindo a fibra por todo esse corpinho. Que já tá quase bom. Ó, ficou assim. Bem fofinho o corpinho do nosso ursinho. Aqui ainda tem um buraquinho, vou preencher aqui, bem no meio. E aqui, após preencher, nós vamos fazer uma carreira, que é a 18ª carreira, para fazer o pescocinho. Vou fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Fiz aqui, então, a 18ª carreira, ó, ponto sobre ponto, fechou mais ainda aqui o nosso pescocinho, né? E eu vou vir fazendo a 19ª para fazer o suporte da cabecinha no pescoço. Então, eu subo uma corrente para subir e no ponto de base, eu vou pegar a alcinha de dentro e vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, a alcinha de dentro. 2 pontos baixos, não é a alcinha de fora igual na diminuição, é a alcinha de dentro, tá? Então, essa é a 19ª carreira, né? A segunda carreira do pescoço, eu fiz a 18ª de ponto sobre ponto e a 19ª também de ponto sobre ponto, só que pegando só a alcinha de dentro de cada ponto da base, ó. Tá vendo ali? Só a alcinha de dentro, tá? Não é a de fora. Isso vai deixar a parte do pescocinho bem grossinha para fazer a sustentação da cabeça. Então, ó, só a parte de dentro de cada ponto, puxando, fazendo ponto baixo em cada ponto de base.
Chegando ao final, nós temos aí 19 carreiras feitas, né? Pernas, corpinho e pescoço do nosso ursinho prontas. Fechei a carreira com ponto baixíssimo, tá? E tá pronta a primeira parte do nosso ursinho. Espero que vocês consigam fazer esse projeto com tranquilidade. Um abraço!